Oi, gente. Eu vou aproveitar aqui e vou gravar rapidamente a questão falando do potencial de ação, etc. Tá bom? Lembrando que tem um roteirinho de estudos para prova lá no iClass para vocês. Eu não vou revisar essa parte de transporte passivo e ativo, tá? Mas assim, rapidinho, lembra do gradiente de concentração. Se é passivo, não gasta energia, se é ativo, gasta energia porque você está indo contra o gradiente. Gradiente de concentração quando você tem uma concentração maior fora no ambiente que está separado pela membrana. Então, essa concentração que está fora é maior do que está dentro, ou que está dentro é maior que está fora, tá bom? Então, se você não lembra exatamente, é bom você revisar e relembrar essa parte. Então, primeiro, a respeito do potencial de ação do neurônio, você precisa saber o que é o transporte ativo, passivo, osmose nem tanto, mas é bom revisar, tá? Outra coisa, o potencial de ação, ele tem algumas fases, né? Então, você tem aqui o estágio de repouso, a parte da repolarização e despolarização e a repolarização, certo? Lembrando que o impulso nervoso, ele é unidirecional, ele tem uma natureza eletroquímica. Por quê? Porque vai existir um desequilíbrio de concentração de íons e vai gerar ali uma movimentação dos elétrons, né? Então vai gerar uma eletricidade ali. É por isso que quando a gente fala que o neurônio ele está em repouso, ele está em menos 70 milivolts. Você vê ali que tem a voltagem incluída, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no neurônio. Lembrando que o axônio é aquela parte do neurônio em que ele transporta mensagens, né, envia, recebe estímulos, etc. E o que acontece? Normalmente, dentro da célula, eu tenho uma quantidade baixa de Na+, e uma quantidade alta de potássio, tá bom? Então, isso vai acontecer porque o sódio acaba trazendo bastante água com ele. Então, para manter o equilíbrio osmótico dentro da célula, os neurônios eles fazem essa bomba de sódio e potássio, que é o quê? Tirar o sódio da célula, então você vai deixar dentro da célula bem pouquinho, e quando você tira da célula e manda para fora, vai ficar uma concentração maior de sódio fora. Então ele está indo contra o gradiente de concentração, né? E você vai trazer o potássio de fora para dentro. Então você tem que manter mais dentro da célula do que fora. Então por isso que é chamado de bomba de sódio e potássio. Então o que vai acontecer? Quando produzir aí qualquer estímulo, tá bom? Qualquer estímulo. Você tem aqui, sei lá, quente, frio, dor, colocou em cima de uma superfície que é lisa, que é, enfim, áspera, não sei. O que vai acontecer? A membrana, né, do neurônio que estava com uma concentração maior de potássio dentro, menor de sódio dentro, ela já está negativa, né? Por quê? Porque nessa bomba de sódio e potássio saem mais sódios do que entram potássios. Então é como se você estivesse sempre devendo, você sempre gasta mais do que você recebe, sabe? Então você fica com um ambiente mais negativo. Esse é o normal. Esse é o que nós chamamos de repouso, tá? Que é o que está escrito aqui. Esse repouso, ele é mantido, então, pela bomba de sódio e potássio que eu acabei de falar. Agora, quando existe um estímulo, esse repouso é perturbado. E aí vai acontecer a despolarização. Quando esse estímulo chega, ele vai estimular a abertura dos canais de sódio, tá? E quando esses canais abrirem, que são proteínas que estão na membrana, aquele monte de sódio que está fora vai começar a entrar, porque a tendência é sempre você igualar as concentrações por difusão, né? Logo depois que os canais de sódio abrem, também vão abrir os canais de potássio. Então, vai abrir esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, o monte de sódio que está fora, o sódio vai tentar entrar.
E o monte de potássio que está dentro da célula, o potássio vai tentar sair, no objetivo de igualar essas concentrações. E esse processo, ele causa um desequilíbrio iônico e vai gerar aquela eletricidade que eu falei no início. Então, o que antes era negativo, agora vai ficar positivo dentro e negativo fora. E essa é a despolarização. Então, quando a gente vem aqui nesse gráfico, olha só, você tem o repouso, mas que é menos 70 milivolts, e quando você tem a despolarização, ele pode chegar até menos 35 milivolts, às vezes até um pouco mais. E veja o seguinte, ó, tem essa coisinha chamada limiar de ação. O que é isso? Muitas vezes os estímulos eles não são fortes o suficiente para fazer com que esse potencial de ação se forme. Então, para que o estímulo produza um potencial de ação que será transmitido ao longo do axônio para ser processado lá no corpo celular, é preciso que esse estímulo provoque uma despolarização e que passe a barreira dos 55 milivolts, tá? Tem que passar essa barreira dos 55 milivolts. A gente fez um exercício em sala, né? Que existem sons que a gente não ouve e às vezes a gente não ouve determinadas frequências de som porque essas frequências sonoras não são fortes o suficiente para passar esse limiar de ação. E aí a despolarização não acontece. Mas vamos considerar que essa despolarização, ela aconteceu, tá? Então a despolarização aconteceu e o que vai acontecer aqui? Vai mudar o sinalzinho, né? O ambiente intracelular vai mudar e aí esse impulso nervoso vai ser transmitido. Mas olha só que interessante. Essa despolarização aqui, ela vai estimular a despolarização em outras regiões da membrana. E é assim que o potencial elétrico ele é transmitido. Mas veja o seguinte, veja que no axônio nós temos a bainha de mielina e entre a bainha de mielina tem um nodo de Ranvier. Então, o que vai acontecer aqui é que a despolarização vai acontecer, a formação do potencial de ação vai acontecer só no nodo de Ranvier. Então, é aqui que vai acontecer a formação do potencial de ação. Só que onde tem bainha de mielina, não tem potencial. Então, se esse potencial de ação vai ser formado e vai ser transmitido apenas onde eu tenho essa região sem mielina, então ele vai ser o impulso saltatório, como eu desenhei aqui. Essa é uma outra característica, tá? Mas outra questão, vamos voltar aqui para o gráfico. Beleza, o estímulo passou do limiar de ação, teve uma despolarização da membrana. Quando chega aqui em cima, no pico do gráfico, né? Ou seja, os canais de sódio estão abertos, os canais de potássio estão abertos. Gente, isso acontece muito rápido mesmo. De modo que, quando os canais de sódio abrem, os canais de potássio vão se abrir logo depois e logo depois já fecha o canal de sódio e o de potássio. Só que veja, aqui dentro eu estou com um ambiente despolarizado. E é aí que vai entrar aqui a bomba de sódio e potássio, que vai reestabelecer essa situação inicial aqui. E aí vai acontecer a repolarização, para que a membrana volte à situação que ela estava no repouso. E olha que interessante, quando acontece a repolarização, quando age a bomba de sódio e potássio, para deixar menos sódio dentro, mais sódio fora, mais potássio dentro, menos potássio fora, logo depois dessa repolarização aqui, vai ter um período refratário, ou seja, essa região que foi primeiro despolarizada, ela vai estimular outras, né? Só que ela mesmo, depois de ser repolarizada, ela não pode ser despolarizada logo depois. Precisa de um período em que ela fica, é como se ela tivesse uma espécie de bloqueio. E é por isso que esse impulso, ele não vai e volta. Porque essa região aqui, onde primeiro ela foi despolarizada,
vai ficar um tempinho aqui tranquilo e bloqueado. Então, o impulso ele só vai para quê? Para frente. E aí a gente tem esse período refratário. Lembrando aqui, né, que o impulso nervoso ele obedece ao princípio de tudo ou nada, ou seja, se esse estímulo não é suficiente para passar esse limiar de ação, que é menos 55 milivolts, se ele não consegue passar aqui, ó, não tem impulso nervoso, ele não é conduzido. O impulso é saltatório e nós temos o período refratário, em que aquela região que foi despolarizada e depois ser polarizada, ela não vai ser despolarizada novamente logo depois, né? Precisa de um tempinho, tá certo? Então, resumindo aqui, ó, fiz até um resumão para vocês. Primeiro, nós temos o potencial de repouso quando a célula está tranquila, menos 70 milivolts. Depois nós temos aqui o estímulo, certo? Esse estímulo ele vai causar uma despolarização na membrana. Essa despolarização da membrana lembra que precisa passar o limiar de ação, que é mais ou menos menos 55 milivolts. Passando o limiar de ação, despolarizou. O que é essa despolarização? É quando entra sódio e quando sai potássio. Despolarizou, rapidamente repolariza com a bomba de sódio e potássio. E aí nós temos o período refratário, ou seja, essa região onde houve inicialmente o estímulo e teve a formação do potencial de ação, ele fica por um tempo ali descansando, entre aspas, em bloqueio, para que o impulso nervoso não vai e volte, vai e volte. E aí a gente tem o quê? Novamente, potencial de repouso para que essa parte volte a ser estimulada e transmita e forme novos potenciais de ação. Lembrando, gente, que ó, isso aqui é muito, muito rápido, tá bom? Então, quando vocês forem estudar, dicas aqui, tá bom? Primeiro, estudem a divisão entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quem é quem e qual é a função que eles desempenham? Como é o processamento da informação? Ou seja, é preciso haver uma conexão, né? É preciso que esses neurônios, essas células, eles se comuniquem. E como é essa comunicação? Essa comunicação, ela acontece por meio da sinapse, tá? Outra coisa importante quando vocês forem estudar os órgãos do sentido, né? A anatomia é importante sim, mas mais importante é como esses estímulos eles são formados, quais estruturas são responsáveis pela formação desse estímulo, por levar esse estímulo até o cérebro para o processamento, tá bom? Então, deem uma revisada nessas coisas. Bons estudos aí para vocês.